Para implementar o serviço de download, vamos começar criando aqui uma rota específica para download. Então, vou colocar aqui download.ts. E aí, mesma coisa, né, que eu fiz aqui no serviço de upload, eu vou precisar importar esses camaradas aqui e também vou precisar importar lá o meu controller, né? .controllers/arquivo controller, ok? Daqui, por hora, eu vou importar o arquivo controller. Então, a gente vai criar aqui primeiro o nosso roteador, né? Então, const download router. Recebe aqui o router. E aí vamos criar aqui um único serviço, né? Só que no caso, como é um serviço de download, onde eu pego, consulto algo do servidor, a gente vai disponibilizar ele via GET. Então é um serviço de leitura. Na raiz, depois eu vou criar um endpoint downloads lá no app.ts. E aqui eu vou criar a minha função com objeto de aquisição, objeto de resposta. Então aqui o processo vai ser meio parecido. Eu também vou ter que puxar lá o objeto do banco e também instanciar o objeto de controlador. Mas antes, o interessante é que esse serviço de download, quem invoque ele, passe alguma informação a respeito de qual arquivo que ele quer baixar. Que informação que a gente pode usar? Vamos dar uma olhada lá no MongoDB. A gente mandou 3 arquivos lá para dentro. Então vou vir aqui, vou abrir aqui o meu terminal, entrar aqui no Mongo e aqui eu vou mandar um show zibis para ele mostrar os bancos de dados. E se você observar aqui, ele criou um banco chamado exemplo arquivos. Isso é um bom sinal. Eu vou mandar aqui ele usar exemplo arquivos. Então já estou apontando para o banco e aqui eu vou mandar, ó, mostrar as collections, as coleções. Então perceba que ele tem 2 coleções, uma coleção chamada arquivos.chunks e outra arquivos.files. Vamos dar uma olhadinha nela. Então primeiro, essa coleção chunks é a coleção que tem os dados binários do arquivo. Então se eu chegar aqui, colocar db arquivos chunks e mandar um find, olha só que bagunça que ele traz, né? Ele traz aqui para cada arquivo, ó, um ID dele, um ID da coleção. Ele tem esse Files ID, que é basicamente como se fosse um relacionamento. Na verdade, né, um relacionamento com a outra coleção, que é a coleção Files. Então é o ID dos metadados desse arquivo aqui. Aí tem mais esse number, esse N aqui, que eu acho que é o número de versão, se eu não me engano, posso estar errado. Ele tem um objeto data do MongoDB, e aí tem um monte de bizarrice. Isso aqui é basicamente a informação binária do arquivo, não é pra gente entender mesmo. Vamos dar uma olhada na outra coleção agora. Então agora eu vou trocar aqui e vou mandar ele dar uma olhada lá na coleção Files. Na Files aí a gente já tem coisas mais interessantes. Então, para cada arquivo ele criou um ID. Lembrando que esse ID aqui é referenciado lá no documento que tem os dados binários deste arquivo. O tamanho do arquivo em bytes, tem esse chunk size, a data do upload, o nome original do arquivo, olha que bacana, um hash MD5 que ele cria para esse arquivo, baseado lá no seu conteúdo, e olha os nossos metadados, né, que a gente criou lá. Então tá aqui nosso MIME-type. No caso, os 3 arquivos eram imagens PNG, então para os 3 eu tenho MIME-type aqui, image PNG. Então, vamos pensar, quando alguma aplicação quer recuperar esse arquivo, que filtro que eu vou utilizar? Se eu mandar ele pesquisar por nome, eu posso ter aquele problema de arquivos homônimos. Então vai dar problema, porque ele vai estar procurando um arquivo, eu posso retornar mais de um. Eu posso, por exemplo, utilizar um MD5, né, o hash MD5, só que tem outro dado que é mais correto para a gente fazer essa filtragem, que é o próprio identificador do documento, que é o Object ID dele, aqui o underline ID. Então, basicamente, no nosso serviço, a gente vai mandar ele recuperar pelo ID. Vamos lá, então. Então aqui eu vou colocar que esse serviço vai receber como parâmetro ali da URL o ID. Então vou colocar aqui 2 pontos e vou criar aqui um parâmetro chamado ID. Agora a gente vai recuperar esse ID. Então vou colocar aqui const ID recebe rec.params ID. Então já aqui eu tenho o identificador dele. E agora eu vou criar um objeto do nosso controller. Então mesmo esquema, vou ter que recuperar lá o objeto do banco de dados. Então vou colocar aqui const pd recebe rec app locals pd. E aí eu instancio o nosso arquivo controller. Só que a gente não tem ainda o método para realizar o download. Então vamos lá. Então aqui eu estou aqui no arquivo controller. E antes da gente criar o método lá que faz o download, já vamos pensar nos possíveis erros que eu posso ter aí. Quando ele vai recuperar o documento para fazer o download, tem algumas situações que podem ocorrer. A primeira situação é, alguém me passou um identificador errado. O identificador lá no MongoDB é uma string com 24 caracteres. Então tem que ter exatamente uma string lá de 24 caracteres para ser um ID válido. Outra situação de erro ele procurou lá aquele arquivo no banco de dados que dá com aquele determinado ID e não achou nada. Então quer dizer que eu não encontrei nada. É um outro possível erro. E tem aquele terceiro erro, que é aquele erro mais, porque quando ele for recuperar o arquivo do banco de dados, infelizmente eu vou ter que precisar gravar ele aqui naquela pastinha temporária e mandar para o download lá do usuário, e depois eu apago. Então nesse trâmite, como é algo que foge do controle da aplicação, a gravação em disco, pode ser que ocorra um problema
problema também. Então já vou criar aqui e mandar exportar um enum aqui, que é o erro download. E aí a gente vai criar esses 3 casos de erro aqui. Bom, primeiro, né, ID inválido, e a gente coloca a mensagem, né, ID inválido. O segundo é aquele erro do nenhum arquivo encontrado. Então vou colocar aqui nenhum arquivo encontrado com este ID. E por fim, aquele mesmo problema, né, o não foi possível gravar. E aqui a gente manda a mensagem: não foi possível gravar o arquivo recuperado. E aí a gente tem, né, esses 3 casos de erro. Você pode aí customizar essas mensagens ao seu gosto. Vamos agora implementar esse método. Então vou descer aqui, após o realizar upload, eu vou criar aqui o realizar download. Vai receber aqui um ID, que é uma string, né? E qual que vai ser o retorno desse método? Após ele gravar, basicamente aqui esse método ele não vai devolver o arquivo para quem invocou o serviço, porque o serviço não está aqui, né? O serviço está aqui no script de download. Então o que o serviço aqui de download ele precisa que esse cara retorne? Basicamente esse cara vai pegar, vai recuperar o arquivo do banco de dados e a própria função lá do GridFS que recupera já pede que eu grave esse cara em algum lugar. Então ele vai gravar o arquivo lá na pasta temporária. O meu serviço precisa saber onde está esse arquivo. Então ele vai retornar aqui a string, que é o caminho desse arquivo aqui no servidor. Então eu vou retornar aqui também uma promise, e aí nessa promise eu vou ter a string, que é o caminho aí do arquivo. Então já vou botar aqui um return new promise. Aí eu tenho aqui o resolve, o reject, eles entre parênteses, né? E beleza. Só tá colocando o método no lugar errado, agora sim, né? Corrigindo, beleza, agora tá tudo certo. Tinha colocado ele sem querer dentro do método de upload, agora tá no lugar certo. Primeira coisa, eu preciso validar esse ID. Aqui eu tenho que pegar basicamente para ter um if. Se ID, né? Ou seja, se tem alguma coisa aqui e id.length igual a 24, né? Então tem que ter 24 caracteres. Aqui no else, né? Caso contrário, eu já posso mandar aqui um reject, e aí eu vou mandar lá o erro download ID inválido. Então vamos aqui pro caso do if. Então aqui no caso do if eu vou criar aqui um ID que vai ser o object ID, então eu chamei ele de underline ID, e o object ID, e aqui eu vou passar o ID que eu recebi. Então aqui ele criou um ID válido lá do MongoDB. Aqui eu vou precisar invocar novamente aquela função lá que inicializa o bucket, com this.underline inicializar bucket, e agora eu vou precisar fazer a consulta deste cara. Então para realizar a consulta eu vou utilizar aqui um método do bucket chamado openDownloadString. Então ele vai criar esse downloadString e eu tenho que passar para ele o object ID do documento. Bem, agora que eu tenho o bucket, eu vou utilizar aqui um método chamado find, e que é basicamente um método de consulta, né? Então aqui eu posso recuperar um arquivo pelo metadado, né? Pelo campo que eu bem entender. Então eu vou abrir chaves aqui para colocar opções. E aqui basicamente eu vou falar para ele, ó, recupera aqui o arquivo cujo underline ID seja igual ao meu underline ID aqui. Só que esse find ele me retorna um objeto de cursor. Então para poder tratar melhor aqui esses resultados, eu vou vir aqui no final e mandar converter para um array. Então mesmo em tese ele vai recuperar um único arquivo, né, pelo ID, só que o find ele foi feito para aplicar qualquer filtro. Então sempre o retorno dele vai ser esse cursor, né, que pode ser convertido para um array. Então aqui eu vou criar um array dos resultados, e aqui eu posso criar um if, né, se resultados.length for maior que 0, e aí você vai perceber que ele deu um erro aqui, ó, a propriedade length não existe, né, para esse promise any, ou seja, um array de qualquer coisa. O que acontece? Esse cara, ele é assíncrono, então aqui eu vou precisar colocar um await. Então agora ele garante que ele vai conseguir ter o array. Aqui ficou, obviamente, vermelho, porque a minha função aqui não é assíncrona. Então eu vou colocar aqui o async, aí agora tá tranquilo, e aí agora eu vou tratar esse if. Então se ele trouxe algum resultado, né, beleza. E se ele não trouxe? Então eu vou colocar aqui o else, já vou mandar um reject aqui, no caso lá com erro download ponto nenhum arquivo encontrado. Perceba que agora só sobrou aí a parte de realmente recuperar o arquivo. Então, todo esse processo que eu fiz aqui foi para saber se de fato eu tenho algum arquivo lá no banco que tem esse ID. Então, se ele trouxe aqui resultado, quer dizer que eu posso tentar recuperar o arquivo com o ID que me foi passado. Então, em tese, eu já posso chegar aqui e pegar o meu bucket e utilizar aqui uma função chamada openDownloadString, onde eu passo aqui o meu ID aqui, meu Object ID, e ele vai fazer o processo aí, tá? Só que aqui tem uma questão, eu preciso fazer com que ele puxe esse arquivo do banco de dados e salve lá na pasta. Só que no serviço de download, o ideal é que eu retorne o arquivo já com o nome do arquivo já bonitinho. Então, para recuperar o nome do arquivo original, eu vou pegar aqui, criar uma constante chamada metadados,
E aí eu vou pegar o primeiro resultado aqui, né? Que na verdade a gente sabe que é o único resultado. E dentro desse metadados eu vou ter lá um nome desse arquivo. Eu invoquei aqui esse Open Download String e ele retorna um string aqui de leitura. Então eu vou criar aqui o const string grid fs novamente. E aí a gente faz um processo que é parecido com aquele processo que a gente fez no upload. Aqui no caso, eu vou utilizar o fs de novo, só que ao invés de precisar de um string de leitura, eu preciso agora de um string de gravação. Então agora a gente vai fazer aquele processo inverso ao que a gente fez do upload. Eu uso o string do grid fs para recuperar, ler o arquivo do banco de dados, e eu preciso do string do fs para gravar esse cara na pasta do servidor. Então aqui eu vou criar aqui um string gravação, e aqui lá do fs eu vou usar a função create write string. Aqui aquele esquema, né? Ele fez aquele import porco lá em cima, né? Eu vou tirar esse cara aqui e mais uma função aqui que eu tô pegando do fs, e aqui eu apago esse cara. Vamos voltar lá. Então criei aqui o string e aqui eu preciso do caminho do arquivo. Então antes aqui, vamos gerar esse caminho do arquivo. Então vou criar aqui a constante caminho arquivo, e aí eu vou usar lá a função join novamente, onde eu vou pegar o vis.caminho diretório arquivos, vírgula, eu vou pegar aqui metadados, e dentro de metadados eu vou ter aqui o nome deste arquivo, aí, file name. Uma observação aqui, desse jeito aqui ele vai acabar gravando o arquivo com o nome original lá na pasta, então a gente tem aquele probleminha, né? Se eu tiver duas requisições que estão pegando dois arquivos, né, que são homônimos ao mesmo tempo, pode ser que ocorra lá um conflito. Por isso que eu falei, o ideal aqui é veja qual é a necessidade da sua aplicação, se você de fato precisa manter o nome original, né, do arquivo. De qualquer forma, eu vou passar aqui o caminho arquivo, e aqui a hora a gente consegue fazer o processo de recuperar o arquivo do banco de dados e gravar. Então eu vou pegar aqui o string do gridfs, e aí eu vou pular uma linha, vou invocar a função pipe, vou passar aqui o string de gravação. Perceba que agora o processo está inverso, então no upload eu usava o string de leitura e passava no pipe string do gridfs, porque o string do gridfs estava fazendo a gravação. Agora, como é o inverso, eu pego o string do gridfs e faço o pipe passando o string de gravação, que agora é o string de gravação do módulo fs, né, do pacote fs. Aqui é a mesma ideia, então vou botar um listener aqui para quando isso terminar, e também vou colocar um listener aqui para caso de erro. No caso do listener de quando terminar, eu vou passar aqui uma função que não recebe nada, e no caso aqui do erro, eu mando uma função que recebe o erro como parâmetro. No caso do erro aqui, basicamente a gente tem aquele erro, ó, não consegui gravar, né? Então a gente pode dar um console.log nesse erro para poder ver o que foi de fato o erro aqui com mais detalhe, mas a gente manda o reject lá com o erro download, não foi possível gravar. E no caso aqui do finish, a gente vai basicamente aqui mandar um resolve com o caminho arquivo. E fechou. Vamos agora tratar o serviço de download. Então aqui no serviço de download, ele já criou o objeto do arquivo controller, e agora eu preciso invocar o método que realiza o download. Então eu vou botar aqui um try e já colocar um catch aqui para pegar o erro. Já já a gente trata esse erro aqui. Vamos aqui pro try. Então aqui eu vou criar aqui um const caminho arquivo, recebe um awaits, então aqui também um async, né? Nessa função, deixar ela assíncrona. Arquivo controller.realizar download, passando aqui o ID do arquivo a ser recuperado. Caso ele conseguiu recuperar, basicamente a gente tem que ler esse arquivo do caminho arquivo e mandar para o download. E isso é muito simples, é só mandar aqui um return has, o próprio objeto de resposta tem uma função aqui chamada download, onde eu consigo passar o caminho, ó, do arquivo do download. Então é só passar aqui, caminho arquivo, só que aqui tem um problema, né? Que eu quero que, assim que ele termine esse download, ele apague o arquivo. Só que o grande problema é, aqui eu tô dando return já para fazer o download. Então quer dizer, quem invocou o serviço aqui já vai receber o arquivo lá na outra ponta. Então, depois de return eu não posso fazer mais nada. Então, o legal é que a própria função de download, ela tem uma função aqui de callback, que é executada após o processo todo finalizar. Então, eu vou chegar aqui e criar essa função aqui, uma array function, uma função anônima. E aí é o seguinte, acabou de fazer o download, eu vou vir aqui e vou exportar aqui do fs, eu não vou precisar desse path, né? Eu coloquei aqui de forma errada. E aqui do fs eu vou importar a função unlink_sync, que essa função unlink_sync ela apaga o arquivo lá do servidor. Então aqui eu vou invocar o unlink_sync passando o caminho do arquivo. Então assim que ele terminar o download, ele vai lá e apaga o arquivo lá da pastinha de arquivos temporários. Bem, no caso de erro a gente tem que tratar aqui porque a gente tem basicamente 3 erros possíveis. Então vamos colocar aqui o switch
erro. E aí a gente vai tratar cada um dos casos. Então aqui eu vou usar caso erro download, vou dar um enter para importar camarada, tá aqui, né? Ponto, ID inválido. Bem, ID inválido é basicamente um bad request. Então return as status 400.json e aí eu vou mandar uma mensagem aqui e a mensagem já tá ali no próprio objeto do ID inválido. Aqui, caso erro download, ponto, não foi possível gravar. Isso aqui é basicamente aquela situação. Eu vou usar aqui o status 500, o famigerado 500. Se você pode utilizar algum status mais específico, dependendo aí da situação. Como aqui é uma implementação um pouco mais simplória, eu vou deixar o 500 mesmo. E aí a mensagem, novamente, erro download, não foi possível gravar. Mais um caso aqui, né? Case, erro, download, ponto, nenhum arquivo encontrado. Esse aqui eu já uso o status 404, né? Que é o recurso não encontrado. Então, 404.json, mensagem, ponto, erro, download, ponto, nenhum arquivo encontrado. E aqui, basicamente, só corrigir na função JSON, né? Faltaram os parênteses. E agora só faltou o default, né? Então tem que mandar um default. Bem, aqui no caso do default é um erro bem inesperado, né? Então eu não sei exatamente o que aconteceu. Então aqui eu vou colocar aquela resposta bem basicona, né? E obviamente você pode customizar ela de uma forma mais específica, que é o erro no servidor. Isso não é a melhor prática, mas basicamente aqui eu estou sinalizando um erro que realmente eu não sei o que aconteceu. Então aqui, em tese, o meu serviço de download está pronto. Antes de eu conseguir testar, eu tenho que basicamente integrar esse serviço de download na minha aplicação. Então vou vir aqui no app e eu vou colocar aqui no final um app.use. Eu vou criar aqui uma entrada chamada /download e aqui basicamente eu preciso ter meu download router, mas eu vou voltar lá porque eu esqueci de exportar ele, né? Então aqui voltei no download.ts, export const download router, agora sim. Então aqui na entrada de download eu vou precisar do meu download router, ele aqui já sugeriu import, só dá enter e beleza, importou, salvei aqui. Vou dar uma olhada aqui no meu log, beleza, iniciou, não apresentou nenhum erro aqui a priori. E vamos para o Insomnia então para testar. Aqui no Insomnia eu já criei uma entrada aqui, uma requisição, né, do tipo GET, bem simples, realizar download de um arquivo. E aqui basicamente para testar eu preciso passar o caminho depois da URL /download e eu vou precisar de um ID válido. Então eu já tinha invocado aqui o serviço de upload anteriormente, vou copiar um ID desse e aí eu vou colocar aqui o ID logo após /download. Então /download, colo aqui o ID, vou mandar um send e ele trouxe para mim, ó, o arquivinho lá que eu tinha gravado. Vamos testar aqui com outro ID, vou pegar aqui o segundo, vou colocar aqui, mandar um send e ele trouxe outra imagem. Só para fechar, vou pegar o terceiro, colocar aqui o ID, send e ele trouxe aí a terceira imagem. Legal? Bem, então aqui eu fiz uma implementação genérica, tá? De como você conseguir implementar upload e download manipulando os arquivos no MongoDB. Então, essa implementação está disponível aí nesse link que está aparecendo. Então, sinta-se à vontade para pegar esse código, customizar. Se você encontrou alguma má prática aqui, pode deixar nos comentários. A ideia aqui foi implementar algo simples e funcional e, obviamente, todo o código ele pode ser refatorado, pode ser melhorado. Deixa suas sugestões aí, porque, como um bom dev, eu tô aqui para aprender até o dia de morrer. Então, um grande abraço e até mais.